Nosso tema de hoje é vozes que me confundem. Fala. Vozes que me confundem. Pastor, que tema é este? Gente, o que nós encontramos neste mundo são pessoas confusas. Concorda? Pessoas confusas por vários aspectos. Nós encontramos pessoas confusas em qualquer meio social. Pessoas confusas na alta sociedade, na elite, mas pessoas confusas também em áreas mais pobres, nas classes A, B e também a C. Nós encontramos pessoas confusas por causa da família, em relação à família, por causa da política, por causa da política social, confusas em referente à saúde, porque quanto mais a ciência estuda, mais fica sem resposta para alguns aspectos em relação à saúde. Mas existem muitas pessoas também confusas em relação à ciência, em relação à educação. Tem muitas perguntas sem resposta em relação à educação em todos os lugares do mundo. Mas também aí que tem muita confusão no que diz respeito à questão religiosa. E principalmente acerca de Deus. Pastor, mas quando se fala de religião, não está falando de Deus? Nem sempre. Nem sempre quando se fala sobre religião, está tratando sobre Deus. É aí que entra muita confusão. As pessoas estão confusas, porque um fala uma coisa, outro fala outra, esse diz aquilo e aquele diz outro, e cada um puxa por um lado. E todo mundo quer ter a verdade, quer ser dono da verdade. É assim ou não? Muitas vozes gritam, muitas vozes clamam nos meios sociais, na internet, na televisão, nos templos. Muitas vozes estão gritando. E tem muitas pessoas confusas por causa de muitas vozes. Para onde ir, a quem dá ouvido, a quem seguir. Verdade ou não? O que muitas pessoas dizem? Quem está com a verdade? Porque esse fala uma coisa, aquele já fala outra. Não é isso que a gente escuta? São vozes que gritam. Gritam em todos os lugares, em todas as direções. Nós estamos vivendo um tempo onde todo mundo é especialista em alguma coisa. Ou não? Todo mundo quer dar pitaco em situações, em áreas que geralmente ele não entende. Mas porque ouviu a este ou ouviu aquele, ele já quer virar especialista. E quem ouve, não se dá o trabalho, quem ouve dessas pessoas, não se dá o trabalho de verificar se o que ela ouviu ou leu, seja no livro, seja no artigo, no jornal ou na internet, uma matéria que foi publicada na internet, ou que ela ouviu em um telejornal, ou que alguém falou na internet, em um vídeo lá no YouTube ou qualquer rede social. Ela não se dá o trabalho para estudar e verificar se aquilo que ela ouviu realmente é verdade. É aí que muitas pessoas estão entrando em frias,
em fria muito séria, em situações complicadas. E isto eu falo em qualquer área da nossa vida. Porém, quando a questão é financeira, pode se reverter. Quando a questão é de saúde, às vezes a situação complica mais, mas ainda, se não se agrava muito, pode se reverter. Agora, quando alguém vai a tal ponto, seguindo certas diretrizes, certos especialistas, sem perguntar, sem ter o trabalho de estudar e discutir e pesquisar para saber se aquilo que ele ouviu é verdade, e ela vai a fundo, tendo aquilo como verdade, quantas pessoas, quando descobrem que estavam seguindo o caminho errado, já é tarde demais. Verdade ou não? Gente, agora, quando se trata do físico, quando se trata das emoções, quando se trata do corpo, afeta apenas o nosso corpo. Agora imagina você seguir ensinamentos que não têm nada a ver, ouvir vozes e seguir essas vozes sem que você entenda o que você está ouvindo, quando se trata da sua vida espiritual. Você partir sem saber se aquela voz que você sempre ouviu em toda a sua vida estava te caminhando por o caminho certo. Imagina você se perder simplesmente por não ter o cuidado de analisar que o caminho que você estava seguindo era verdade ou se era mentira. É triste, mas é uma realidade de milhões de pessoas. Porque muitas pessoas vivem simplesmente seguindo a opinião desse ou daquele. Hoje está seguindo a opinião desse, amanhã já está seguindo a opinião daquele outro, e no outro dia já está seguindo outro. E você não sabe quem ele é. E hoje, muito mais hoje, que você encontra muita gente na internet, metido a especialista, que só está querendo visualização, para que as redes sociais possam lhe pagar um bom resultado das visualizações que ele vai ter. Muita gente não está preocupada com quem está ouvindo, com quem está recebendo, quem está consumindo o produto que ele está vendendo ali. Ele simplesmente está querendo resultado. É aí que entra ainda maior confusão. Essas vozes, cada dia, nos deixa confuso. Mas onde está a verdade, pastor? Em se tratando de das coisas de Deus, da vida espiritual, onde está a verdade? Porque uns dizem que a verdade está no Espiritismo. Verdade ou não? E os espíritas dizem, não, nós é que estamos com a verdade. Porque a pessoa nasce, cresce, morre e reencarna outra vez para pagar os pecados da vida passada, e ele vai se purificando até ele chegar a uma situação que eu não sei nem se eles creem que algum dia vai parar essa reencarnação. Mas a vida difícil hoje é porque você está pagando os pecados de uma vida passada. Eles acreditam nisso. E eles ensinam isso. Mas aí o outro diz assim, não, pastor, a verdade está com o hinduísmo. O hindu, que segue a sua religião, ele está com a verdade. E eles defendem com todo afinco a sua religiosidade.
Outros dizem, não, a verdade está com o Islã. Para você seguir a verdade, você tem que ser muçulmano. Senão você está perdido. Mas aí o outro diz que nada, nem uma coisa nem outra. Nós temos que ser humanista. Não tem nada a ver com Deus. Você tem que olhar para você mesmo. Você é o seu próprio Deus, que é a mesma coisa que o gnosticismo ensina. Mas ele diz, não, a verdade é nossa. Mas aí já vem outro grupo, que nada, a religião verdadeira é o catolicismo. Os católicos estão com a verdade, porque foi a igreja que Jesus deixou. Foi a igreja lá do passado, dos apóstolos, e porque Pedro foi o primeiro papa, então aí está a verdade. Mas aí vem a igreja evangélica e diz que não. Todo mundo está errado. Nós é que estamos com a verdade. E são tantos ismos, gente, que nós encontramos por aí. Não tem fim. Um grita de um lado, outro grita do outro. Quem está com a verdade? Quem está com a verdade diante de tudo isso? Quem está gritando e dizendo a verdade? Se todo mundo está mostrando um caminho diferente. Em meio a tudo isso, existem ainda aqueles que dizem, se você não fizer parte do meu grupo, ou se você não fizer parte da minha igreja, você está perdido. É assim ou não? Não, olha, você faz parte daquela igreja, você faz parte daquele grupo, você faz parte daquela religião, está perdido. Você tem que vir para cá. Porque aqui você está com a verdade, lá não. Lá não, é aqui. E aí aumenta ainda mais a confusão. Não acha? Porque muitas vezes, até mesmo dentro do próprio meio evangélico, um está discordando do outro, dizendo, vem para cá porque aqui eu estou com a verdade e você não. Nos meios religiosos cristãos, tem muitas subdivisões que cada um está gritando. E onde está a verdade, pastor? Onde está a verdade? Aí você diz, pastor, onde é que está querendo chegar com isso? Em meio a toda essa confusão, surgem aqueles que dizem, vamos resolver esse problema? Todo caminho, toda religião leva a Deus. Por que a gente vai brigar? Não é assim que muita gente fala? Todo caminho leva a Deus, pastor. Por que ele vai brigar por isso? Então vamos colocar todos debaixo do mesmo teto? Pois toda verdade é relativa. Toda verdade é relativa. Ou seja, aquilo que é verdade para mim, pode não ser para você. E assim todos vivem a sua verdade do seu jeito. É assim que muitos ensinam. E é assim que muitos estão vivendo. E é assim que muitas pessoas estão indo de mal a pior, cada dia mais confusa. Mas onde está a verdade? Esse argumento pode até deixar muitos ainda mais confusos. Pois o que vemos são muitos falando em nome de Deus, infelizmente não sendo de Deus. É esse contexto que nós estamos vivendo, principalmente hoje. Mas isso não é algo novo, isso não é algo que surgiu de alguns anos para cá. Essas dúvidas, essas indagações
E esta confusão sempre existiu neste mundo. Nos dias de Cristo existiram muita gente confusa. E ele veio esclarecendo muitas coisas, a tal ponto que ele disse: aquele que me segue vai andar na luz, não vai andar em trevas. Porque quem está confuso está vivendo em trevas. Mas, diante dessa situação, pastor, o que a gente deve fazer? Olha o que Jesus ele diz em Mateus 7, 21. Olha o que ele diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Antes da gente ir para o próximo verso, presta atenção uma coisa. Veja o que Jesus diz. Nem todo o que me diz o quê? Senhor, entrará o quê? O que é que me diz Senhor? Ou seja, aquele que me chama de Senhor, aquele que diz que sou eu que mando nele, sou eu que sou dono dele, porque Senhor é ser dono. Ele diz, nem todos que dizem que eu sou dono dele, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando de pessoas que estão dizendo que são a verdade. Vamos lá, próximo. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Perceba, ele diz, há muitos milagres. Próximo, por favor. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja uma coisa muito importante aqui. Porque muitas pessoas, para defender as suas teses, as suas ideias, e olhe que eu não estou aqui apontando ninguém, eu estou até, o que foi o que eu disse? Os meio evangélico, qual nós também fazemos parte. Amém? Mas tem muitas pessoas que, para defender as suas teses, ele diz que Jesus está condenando as pessoas aqui, porque curava doente, expulsava demônio e profetizava. Mas vamos lá. O Senhor não condena as pessoas, nesse texto aqui, por expulsar demônio. Não. E muito menos por realizar milagres. Também não por profetizar. Por quê? Porque essa foi a ordem que o próprio Jesus deu para a sua igreja. Ele disse que devemos profetizar, ou seja, pregar o Evangelho. Profetizar é falar da palavra de Deus. Amém? Profetizar, é isso que eu estou falando para você agora, é ensinando a você a palavra de Deus. Jesus, em todo lugar que ele ia, ele profetizava em nome do Pai. E quando eu ensino, eu estou ensinando em quê? Em nome de Deus. Então isso é profetizar. Mas ele também mandou curar doente, ele mandou expulsar demônio. Então ele não está dizendo que as pessoas estão erradas e não serão conhecidas por Deus, pelo próprio Cristo, porque eles faziam essas coisas, mas porque eles viviam em prática de iniquidade. Na prática de quê? Fazendo essas coisas, falando a palavra de Deus, orando pelos doentes, expulsando os demônios, mas vivendo na iniquidade. Iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Iniquidade é injustiça. Alguém que está pregando, alguém que está falando do amor de Deus, mas vive praticando injustiça contra as pessoas. Vivendo uma vida totalmente injusta. Fora dos padrões bíblicos. É aquilo que Jesus certa vez
ele olha para os seus discípulos e diz: olhem para quem está sentado na cadeira de Moisés. Quem era que estava sentado na cadeira de Moisés? Aqueles que estavam ensinando a lei, a palavra de Deus para o povo. Ele diz: façam tudo o que eles ensinarem para vocês, mas não imitem as suas práticas, porque eles ensinam a vocês uma coisa e fazem outra. Está entendendo? Então Jesus está dizendo que estes que não são conhecidos por ele, ou não serão conhecidos por ele naquele grande dia, não é porque curou doente, expulsou demônio, porque profetizou, mas porque vivia praticando o quê? Iniquidade. E praticar iniquidade é ser iníquo. É alguém que está fazendo uma coisa, mas é de mau caráter. Perceba que Jesus, naqueles dias, já alertava sobre isso. Pessoas que estão se colocando como arautos da verdade, mas são mau caráter. E iníquo é aquele que vive sem lei. E o que é viver sem lei, pastor? Ele aqui não está falando de constituição de um país, das leis que regem uma nação. Ele está falando das leis que regem o reino de Deus. Está tratando da palavra de Deus. Aquele que vive sem lei é aquele que muitas vezes tem a Bíblia em suas mãos, mas não em seu coração. Pega a Bíblia para falar para as pessoas, mas não coloca ela em prática. Entendeu? Sua vida não é pautada na palavra de Deus, mas no que ele acha. No que ele acha. Vez ou outra você encontra pessoas aí, vez ou outra pipoca alguma situação da internet, assim. Pessoas que querem fazer que a palavra de Deus se adeque a eles, mas eles não querem se adequar ao que a palavra de Deus ensina. São pessoas que vivem em iniquidade. São pessoas que vivem sem lei, sem cumprimento da palavra de Deus. É sobre esse que Jesus está tratando. Perceba que Jesus diz que esses tipos de pessoas existiam naquele tempo e sempre existiriam. E veja o que o apóstolo João fala em sua carta. Primeira carta, João, capítulo 4, do verso 1. Diz assim, amados, não creiam em qualquer espírito. O quê? Não creiam em qualquer espírito, ou seja, não dê ouvido, não acredite em qualquer voz. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos têm saído pelo mundo. Então não acreditem em tudo que vocês ouvem. Não acreditem em tudo. Mas examinem. Veja que Jesus disse que naquele dia, no grande dia do juízo, muitos irão reclamar porque estavam pregando, curando doentes, expulsando demônio, mas irão ouvir do próprio Jesus: eu não conheço vocês. Saiam daqui, vocês que praticam a iniquidade. Vocês que vivem, sempre viveram fora da minha palavra. E tiveram a minha palavra como se fosse um negócio para vocês. Saiam daqui. Agora, o que nós vemos, tanto no que o próprio João fala, como também que o próprio Jesus fala, que o falso tem aparência de verdadeiro. O falso tem o quê? Olha, se você pegar uma nota falsa, uma nota de real ou uma nota de dólar falsa, é idêntica à verdadeira. Só sabe distinguir se você
observar bem. Se você não observar bem, você vai imaginar que o falso é verdadeiro. Então, tudo aquilo que é falso é parecido. Não é igual, mas é parecido. Tem quase todas as características, só que é falso. Só que é falso. João diz que devemos ter o cuidado com eles. E devemos testá-los. Fazer o quê? Testá-los, ou seja, colocá-los à prova. Mas como é que eu vou descobrir, pastor? Como é que eu vou descobrir para que eu saia dessa confusão? Como é que eu vou descobrir? É por isso que eu sempre digo aqui, examina, estuda, verifica o que temos ensinado aqui desta igreja. Não acredita em tudo que você ouve, examina. Amém? Entendeu? Como vou descobrir, pastor? Jesus, ele deu as pistas. Ele nos mostra como. O problema é que muita gente não quer ter o trabalho de investigar. Olha o que diz. Mateus 7,15. Acautelai, ou seja, tenham cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas. Falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Aparência de ovelha, dentro são lobos. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espieiros? Ou figos dos abrolhos? Tem possibilidade? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Amém? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês vão conhecê-los. Como é que você vai distinguir um falso do verdadeiro? Não é apenas pelo que ele fala, nem pelo que ele faz, pelos milagres, pela expulsão de demônio, é pela sua vida. É os frutos que ele dá no seu dia a dia. Se aquilo que ele vive condiz com aquilo que ele ensina. Amém? Está entendendo? Nós precisamos olhar para as Sagradas Escrituras, nós precisamos olhar para o que alguém está falando e verificar se aquela pessoa, de fato, está falando a verdade ou não. Compreendeu? Se ele é um falso ou não. Mas aí caímos em um outro problema. Que problema, pastor? Muitos que se dizem religiosos procuram viver a prática da sua religião, como aprendeu, e passa isso também para os outros. É verdade. Muitos são coerentes na sua vida. O que ele ensina, ele vive. Mas não deixa de ser falso. E agora, pastor? Então, como descobrir? Se a gente vai descobrir pelo fruto, se ele está vivendo o que ensina, como descobrir agora? Como descobrir? Como? Aí onde está a verdade? Diante de tudo isso. A verdade, gente, não é apenas
A verdade, ela não está apenas em algum lugar. A verdade não está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então, como descobrir quando alguém é coerente? Simples. Ele ensina uma coisa, mas vive outra. Simples. Se ele está ensinando o que a Bíblia Sagrada ensina. Se ele está vivendo o que a Bíblia Sagrada ensina. Não é porque alguém é coerente na sua religiosidade que, de fato, isso atesta que ele é uma voz de Deus. Você tem que olhar para a pessoa e tem que verificar se o que ela está falando está nas Sagradas Escrituras. Se o que ela está ensinando e o que ela está vivendo é isso que Deus de fato falou, ou não. Mas, infelizmente, pouca gente se dá o trabalho a observar isso. Por quê? Porque isso dá trabalho para estudar, para descobrir, para ouvir a palavra de Deus. Você já observou que a gente tem tempo para tudo na vida? A gente gosta de vir para a igreja, dia de festa, para cantar, para se alegrar. Mas para ouvir, tem tempo para isso não. Não gosto disso não. É cansativo. Ah, mas se tem algum movimento, eu estou lá, porque eu gosto de festa. Mas é fraco no conhecimento acerca de Deus. É fraco no conhecimento acerca da verdade acerca de Deus. Por isso é fácil de ser enganado. Fala misericórdia. Aí eu pergunto, nós queremos estar firmados na verdade ou não? Ou seja, alguém pode, de fato, ser coerente no que ele ensina? Ele pode ser coerente na vida que vive, mas a palavra de Deus não está nele. Ele apenas aprendeu a viver uma vida mecânica. Mas em vez disso, preocupar aquela pessoa que está sendo ensinada em saber se a pessoa está vivendo a palavra de Deus ou não, ela não está nem aí. Quantas pessoas vivem assim? Porque tem muita gente que vive de teorias, de ideias, de achismos. Porque eu acho assim, não porque eu creio assim, não porque Deus falou comigo assim. Aí eu pergunto, será se Deus de fato falou? São as muitas vozes que se escuta. Não, porque Deus falou comigo, aí você já vai acreditando, porque ela disse que Deus falou. Mas se o que Deus falou para ela destoa do que está escrito na palavra de Deus, então não foi Deus que falou. Entendeu? Porque mesmo falando em Deus, mesmo usando porções da Bíblia, mas se seu ensino e seus frutos não revelam Deus, e não revelam quem de fato é Jesus, este é falso. Este é o quê? Falso. Estamos vivendo em tempos difíceis, onde fala-se muito de Deus, mas se renega a pessoa de Cristo e os seus ensinamentos. Mas como, pastor? Eu vejo tanta gente dizendo que crê em Deus, que crê em Jesus, que ama Jesus, que é... Mas se nega os seus ensinos, está negando a sua pessoa. Que se coloca de lado a palavra de Deus,
está negando o próprio Deus. Entendeu? Foi isso que João falou quando ele escreveu em sua primeira carta, capítulo 4, verso 1, que nós lemos. Ele disse: não creia em qualquer espírito, ou seja, em qualquer mensagem, ou qualquer argumento que alguém possa te dar. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Não creiam, mas examinem. Provem se ele é de Deus ou não. Provem o quê? Olha o que diz Jesus para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2:2. Olha bem. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram o quê? Entenda aqui, Jesus está mandando que João escreva uma carta para a igreja de Éfeso, onde ele havia sido pastor. O próprio João tinha sido pastor em Éfeso. Disse: escreva, diga para eles, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser o quê? Naquela época, se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Ou seja, Éfeso aprendeu com seu pastor João que não podia ouvir qualquer mensagem e dizer esta é de Deus se não tivesse de acordo com o que as Sagradas Escrituras ensinam, se aquela pessoa que estava ensinando alguma coisa, se não tinha vida com Deus, se os frutos dela não tinham nada a ver com o que a palavra de Deus ensina. Eles aprenderam, e aprenderam a colocar à prova todos que ali chegavam. Amém? E Jesus diz o quê? Vocês descobriram que estes eram impostores. Não eram apóstolos verdadeiros. Compreendeu? Em todo tempo, sempre teve alguém que se autodenominou profeta de Deus. Em todas as épocas, sempre foi assim. Antes de Cristo, quando o povo de Israel estava no cativeiro, no tempo de Jeremias, surgiram muitos profetas. E eles diziam: olha, Deus vai tirar vocês daqui, vai levar vocês de volta, nós vamos voltar para a nossa terra, Israel. Aí Deus manda Jeremias escrever uma carta. Jeremias estava em Jerusalém. Jeremias escreve para o povo lá e diga para eles que não deem ouvido a estes profetas, que eles são falsos. Eles dizem que eu falei com eles e eu não falei. Eles dizem que têm sonhado comigo e eu não dei sonho nenhum para eles. Eles são falsos. Não ouçam o que eles estão falando. Está entendendo? Quem está me entendendo, fala amém. Agora, gente, quando nós chegamos em Atos 17:11, nós encontramos uma cena muito importante. Olha o que diz Atos 17, verso 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus,
bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Amém? Olha bem, os bereanos, os irmãos de Bereia, quando o evangelho chega, quando Paulo chega para pregar, eles ouviram com alegria. Eles receberam Paulo e a mensagem com alegria. Mas eles falaram: nós vamos examinar o que você está falando, se é verdade ou não. Se está escrito nas Sagradas Escrituras ou não. E todos os dias eles estudavam, eles examinavam e perceberam que aquele Paulo que chegou falando acerca da salvação por Jesus Cristo, ele era um profeta de Deus. Amém? Eles não apenas abraçaram, mas eles investigaram e comprovaram. Paulo, Barnabé, estes homens são de Deus. O que eles estão falando é verdade. E acreditaram e entregaram suas vidas a Cristo. Temos feito isso? Temos examinado o que a palavra de Deus ensina? Ou temos apenas abraçado tudo que a gente ouve sem ter o trabalho de examinar? Entendeu? Amém? O resultado desta pesquisa, deste estudo, foi que muitos ali creram. Então vem aquela pergunta: qual o motivo de tanta confusão em meio a tantas vozes, pastor? Se a palavra de Deus está aí, qual o motivo? É a falta de conhecimento da verdade. O que é que Jesus disse? E conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que Deus falou através de Oséias? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento e do interesse por conhecer Deus tem feito muitas pessoas viverem uma vida totalmente destruída. Uma vida de fé totalmente destruída. Confusa, não suporta as pressões do dia a dia, já está jogando tudo para o ar e abandonando a fé, ou correndo de um lado para o outro. Quem pode me ajudar? Quem pode me socorrer? Em busca de movimento, em busca de moveres. Porque aqui já estou cansado, ali já cansou, eu vou para lá, eu vou para cá, e agora, para onde eu vou? Este é o dilema da humanidade hoje. Mas o que fazer, pastor? Aqueles que querem ser livres precisam aprender a identificar a voz de Deus em meio a tantas vozes que gritam neste mundo. Aqueles que querem ser salvos precisam aprender a identificar a voz de Deus. O filho pode estar no meio de uma grande multidão, mas se ele conhece muito bem a voz do seu pai, na hora que o seu pai gritar, ele no meio da multidão vai saber: é a voz do meu pai. É a voz do meu pai. Se o estranho gritar, ele vai dizer: quem está me chamando? Pode falar o seu nome perfeitamente, mas se ele não reconhecer a voz, ele vai dizer: quem está me chamando? Mas se for o seu pai, se for a sua mãe, a voz em quem ele se identifica, ele vai dizer: estou aqui. Assim somos nós em relação a Deus. O que a igreja precisa é saber identificar a voz de Deus quando Ele está falando
e quando ele não está falando. Amém? A igreja precisa entender isto. Saber quando Deus está falando e quando não é Deus que está falando. Por isso Jesus disse em João 10:1: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem porque conhecem sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Entendeu? Como sair dessa confusão? Aprenda a identificar a voz de Deus. Aprenda a identificar a voz de Deus. Como, pastor? Ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, se dedicando em se encher da palavra de Deus. Leia, ouça. Deixe que a sua alma seja impregnada com a palavra de Deus. Tenha sede por esta palavra. Aprenda a palavra de Deus. Para que quando você ouvir alguém falar, Deus falou isto, você diga, realmente falou. Ah, Deus falou isso. Não, Deus não falou isso assim não. Por quê? Porque a Bíblia diz diferente. Amém? O que nós mais ouvimos hoje são as pessoas dizendo, pastor fulano de tal falou isso. O pastor fulano de tal falou aquilo. E poucas pessoas dizem, Deus falou isso. Porque está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu li, eu aprendi, eu estudei, está escrito lá. E Deus falou comigo. Gente, sem conhecimento de Deus, não há salvação. Você sabe identificar se a palavra está sendo que ela é de Deus ou não? Você sabe? Estou ensinando aqui o que é que você deveria fazer. Pesquisa, analisa. Os textos que eu estou colocando aqui, verifica, está na Bíblia. Estuda. Veja o contexto, ou seja, os versos que vêm antes, vêm depois. Veja o que está escrito lá. Veja que o que eu estou falando, se está na Bíblia ou não. Amém? Precisamos ter esse cuidado. Ter o cuidado de estudar, de aprender o que a palavra de Deus ensina. Para que a gente possa continuar aqui e ir para a conclusão, eu quero trazer aqui um pequeno vídeo. Talvez você já viu até esse vídeo no YouTube. Mas eu quero trazer esse vídeo para que você possa ver, para ilustrar o que é alguém identificar a voz do seu pastor. Deixa eu apagar aqui. Pode soltar. Observa. As ovelhas no campo. One more time. Alguém tentando chamar as ovelhas. Segunda tentativa. As ovelhas não deram atenção. Presta atenção. Outro gritando.
As ovelhas estão no pasto e não dão atenção. Nada aconteceu. Terceira tentativa. Outro estranho chamando as ovelhas. Elas não deram atenção. Agora veja quando o pastor chama. Olha a reação delas. Look at them, look at them. Jesus disse: a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando chama, ela vem. Foi sobre isso que Jesus estava falando. Observe. Agora observe o que vai acontecer agora. Observe. Eles não dão atenção aos estranhos que estão ali. Mas o pastor entra agora. Observa aí. As ovelhas seguem o pastor. Compreendeu? Agora você entende? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. E elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Justamente o que estamos tratando aqui hoje. Glória a Deus. Gente, isso é fantástico. Você tem sabido identificar a voz de Deus? O que é que Jesus disse? Volta aqui, verso 1, por favor, desse texto. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Porteiro abre-lhes a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Foi isso? Sim ou não? Ele chamou, depois foi adiante delas, elas foram atrás. Estas o seguem porque conhecem o quê? Só segue porque conhece a voz. Tem gente que está seguindo um estranho qualquer, não sabe o que ele está falando, só porque diz, eu sou de Deus. Prova! Pelo amor de Deus, a sua vida está em risco, está em jogo. Não ouça qualquer voz. Comprova se está nas Escrituras. Porque é isso que importa. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirá do estranho. Porque não reconhecem a voz do estranho. Por que é que alguém segue qualquer um? Porque não conhece a voz de Deus. Não reconhece quando Deus está falando. Não reconhece. Nós temos tido esse cuidado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Vamos conhecer melhor a Deus. Vamos seguir melhor os ensinos do Mestre, porque é a sua alma que está em jogo. É a sua alma, é a sua vida que está em jogo. Amém? Ah, pastor, fantástico. Eu vibro com aquele vídeo, pastor. É. Mas é para a gente examinar. Examinarmos a nós mesmos. Também temos tido esse cuidado de saber identificar a voz do nosso Mestre Jesus? E aqui eu chego à conclusão, para que não vivamos confusos, sendo jogados de um lado para o outro por ventos de doutrinas.
Nós precisamos conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. Conhecer a Jesus, o seu Filho, o Messias, o Salvador, a quem Ele enviou. De outra maneira, estaremos sempre confusos, sem entender o sentido da vida e nem para onde estamos indo. Por isso Jesus disse em outra ocasião: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Pensa nisso. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.